Bom dia, boa tarde, boa noite, camaradas. Sejam bem-vindos ao meu canal, eu me chamo Lau. Caso você tenha caído aqui de paraquedas, já se inscreve aí no meu canal. Considere contribuir para a manutenção e melhorias do meu canal. Todas as formas de contribuição e de me apoiar você pode encontrar na descrição do meu vídeo. Lá também você pode encontrar todas as minhas redes sociais. Me segue e também pode me mandar uma mensagem à vontade que eu sempre respondo, beleza? Bom vídeo para vocês e um abraço. Logo, logo fará 60 anos a ditadura militar no Brasil e o presidente Lula pediu para que não houvesse manifestações na rua para lembrar os 60 anos da ditadura militar no Brasil. Isso é um baita tiro no pé da esquerda brasileira como um todo. Nós não podemos esquecer o que aconteceu no passado. A fala do Lula sobre isso é simplesmente desastrosa. Olha só o que ele disse. Pergunto, o seu governo, o senhor fez um ato em 8 de janeiro de memória sobre o ato de 2023 para que nunca mais se repita. 60 anos de golpe militar. Como que o senhor vai tratar essa questão? Eu, sinceramente, vou tratar da forma mais tranquila possível. Tá? Eu estou mais preocupado com o golpe de janeiro de 2023 do que com 64. Eu tinha 17 anos de idade. Estava dentro da metalúrgica independência quando aconteceu, sabe, o golpe de 64. Isso já faz parte da história, já causou o sofrimento que causou. O povo já conquistou o direito de democratizar esse país. Sabe, os generais que estão hoje no poder eram crianças naquele tempo, sabe? Alguns acho que não tinham nem nascido ainda naquele tempo. Então, o que eu não posso é não, sabe, tocar a história para frente, ficar remoendo sempre, ficar remoendo sempre. Ou seja, isso é uma parte da história do Brasil, sabe, que a gente ainda não tem todas as informações, porque tem gente desaparecida ainda, porque tem gente que isso pode se apurar. Mas eu, sinceramente, eu não vou ficar me remoendo e eu vou tentar tocar esse país para frente. Eu vejo essa fala do presidente Lula como uma fala derrotista. Porque, veja bem, ele pede que não haja nenhum tipo de manifestação em memória dos 60 anos de ditadura militar no Brasil, para que ele não fique mal com os militares e haja um novo golpe. Ao meu ver, o que o Lula quer com isso é não ficar mal com os militares, nem com a ala mais conservadora e extremista da direita, e tampouco com a burguesia brasileira. Então ele pede para que não haja esses atos, para que não venha acontecer com ele o que aconteceu com a Dilma, o que aconteceu com o Jango. E lembrando, gente, que a ditadura só começou em 64, porque em 61, com a campanha da legalidade, deixa eu ver se é a campanha da legalidade mesmo, e a ditadura militar só aconteceu em 64, porque se não fosse por Brizola, e a campanha da legalidade de 61, Jango não teria voltado da China. Se eu não me engano, ele estava na China, ele não teria voltado de lá e assumido a presidência depois que o Jânio Quadros renunciou, sabe? Então, é um baita tiro no pé tentar deixar de lado isso, como se tivesse ficado no passado. Não ficou no passado. 8 de janeiro é um desdobramento disso. Não há vácuo de poder, gente. Não há vácuo de poder. Quando o presidente Lula tira a força da esquerda na questão da memória, da revitalização da memória, da busca da verdade sobre a ditadura militar, quando ele tira essas forças, quem pega esse novo, quem ocupa esse novo espaço deixado pela esquerda é quem, gente? Meia-noite eu te conto, sabe? Não dá, cara. Isso não dá. É ilógico, sabe? Isso é ilógico. Para um presidente que faz uma política de conciliação, isso não é conciliação, isso é entreguismo. Isso é deixar de bandeja nas mãos dos militares aquilo que fará com que os militares deem um novo golpe. Não pautar a ditadura militar, não pautar a função que os militares têm tido na política brasileira nos últimos 60 anos, é simplesmente deixar com que os militares possam repetir tudo o que eles fazem nesses últimos 60 anos. E como eu disse anteriormente, o 8 de janeiro é uma consequência direta do não julgamento dos militares. Nossos militares foram anistiados. Eu não sei quantas nações na América do Sul não puniram seus militares por causa dos golpes. Mas o que eu sei é que o Brasil é uma das únicas que não puniu.
O Brasil é uma das únicas nações da América do Sul que não puniu seus militares golpistas. Os militares que participaram da ditadura militar. Lula diz: nem todos os generais eram vivos na época da ditadura. Cara, esse é um argumento muito merda. Esse argumento não faz nem sentido. É só porque eles não estavam vivos ou eram crianças na época, significa que eles não pensem nesse acontecimento como algo a desejar, como algo a acontecer novamente? É isso, presidente Lula? Porque não é isso que o 8 de janeiro diz pra gente. Mano, eu sei. Olha, eu sei, não tem correlação de força, né? O Senado, o Congresso, tudo tá pautado pela extrema-direita, pela direita, pela centro-direita. Beleza, a gente entende isso. Mas uma coisa é usar a correlação de forças como desculpa. Outra coisa é tentar mudá-la. Você não muda a correlação de força ao assimilar a direita, ao assimilar-se à direita, na real. Porque quem está ficando cada vez mais à direita é a esquerda, e não a direita que está ficando cada vez mais à esquerda. Ou seja, essa assimilação é da esquerda para a direita. Leonel Brizola uma vez disse: o PT é como uma galinha, que cacareja para a esquerda, mas bota ovo para a direita. E o que a gente está vendo basicamente é isso. Nas teses sobre o conceito de história do Walter Benjamin, na tese 6, se não me engano, tem umas falas dele que é muito boa. Só um minuto, eu vou pegar aqui a tese para vocês, tá? Vou pegar a tese aqui para poder não errar. Walter Benjamin diz: cabe ao materialismo histórico fixar uma imagem do passado, como ela se apresenta no momento do perigo ao sujeito histórico, sem que ela tenha consciência disso. O perigo ameaça tanto a existência da tradição como os que a recebem. Para ambos, o perigo é o mesmo: entregar-se às classes dominantes como seu instrumento. Em cada época é preciso arrancar a tradição ao conformismo que quer apoderar-se dela, pois o Messias não vem apenas como Salvador, ele vem também como vencedor do Anticristo. O dom de despertar no passado a centelha da esperança é privilégio exclusivo do historiador, convencido de que também os mortos não estarão em segurança se o inimigo vencer, e esse inimigo não tem cessado de vencer. A tese 6 do Walter Benjamin fala muito sobre essa coisa de deixar pra lá. Não dá pra deixar pra lá o passado. O passado não fica no passado. A gente compreende o presente ao analisar o passado. E a gente compreende o que pode vir a acontecer no futuro ao saber o que está acontecendo no presente. É um movimento dialético. A gente não pode entender o presente sem o passado e não tem como imaginar o futuro sem o presente. Porém, sabe, com todos os idealismos sobre imaginar o futuro, etc. Mas tem como a gente entender algo que pode vir a acontecer baseado no presente, que, por sua vez, é baseado na nossa leitura do passado. Materialismo histórico dialético é bom por isso. Eu sou marxista por causa disso, porque eu acredito no materialismo histórico dialético. Eu acredito que justamente tudo o que somos hoje, tudo o que acontece hoje é uma construção social vinda do passado em longa duração, entende? Então, não, presidente Lula, não podemos deixar isso para lá. Isso não tá no passado. E além do mais, a sua fala é como eu. Isso não é sobre você, Lula. Não é sobre você. E veja bem, eu votei no senhor presidente Lula e votaria 1 milhão de vezes se fosse preciso, se caso fosse você e o Bolsonaro no segundo turno, claro. Mas, olha, sabe, não dá. Tem coisas que a gente não pode aceitar, sabe? E entregar a memória da ditadura militar nas mãos dos próprios militares, isso não dá. É tipo, os militares, a ditadura não foi tão ruim assim, assinado militares. Não dá, velho. Quando a gente não pauta o debate, a direita debate sozinha. E não existe vácuo de poder, cara. Não existe vácuo de poder. Se a esquerda não tá lá pra se apoderar-se do poder, a direita se apodera, gente. A gente não pode pensar que por causa que não tem correlação de força ou por alguma política de conciliação, a gente possa deixar pra lá. Não pode. Quando a gente deixa pra lá, eles pegam. A gente não pode fazer isso. Então, o que eu e outros comunistas pensamos tem a ver com isso. A gente não pode deixar eles sozinhos. Se a gente deixar eles sozinhos, eles vão pautar sozinho o debate, eles vão ficar sozinhos. Não vai. Aí é que não vai ter correlação de forças mesmo. E correlação de força a gente cria, lá não surge do nada, sabe? Ela não surge do nada. Sabe qual o congresso que vai ser pior do que já tem?
O próximo. O pior congresso, o pior parlamento é sempre o próximo, cara. É sempre o próximo. Principalmente se a gente não pautar o debate. Se não formos às ruas, se não fizermos a manifestação. O próprio Lula falou pra criticar ele. Então, meu amigo petista, meu amigo lulista, vamos lá. O que é que a gente faz nesse caso, entende? O que é que a gente faz? Vamos fazer o quê? A gente vai ficar quietinho mesmo, parado, não vai ter manifestação, vamos simplesmente aceitar o que o Lula disse e pronto? Não vamos pautar o debate, não vamos conversar sobre isso, não vamos criticar. A gente não pode se calar, entende? Pô, a comissão da verdade foi fechada no governo Bolsonaro e agora no governo Lula ainda não foi aberta. Inclusive, as pessoas que querem que abra de novo a comissão da verdade nem sequer são recebidas pelo governo, pô. Tipo, não é só sobre os 60 anos. Tem outras coisas, outros elementos que fazem a gente pensar que o Lula realmente não tá querendo enfrentar os militares. Gente, lembrem-se, os golpistas do 8 de janeiro estavam acampando em frente aos quartéis militares, com a anuência dos próprios militares. Quando o Dino quis prender as pessoas que estavam... Acho que era o Dino, né? Quis prender pessoas que estavam no acampamento militar. O general não deixou, cara. O general não deixou. O general, nem lembro qual era a patente dele, mas o militar não deixou, sabe? A gente não pode fazer isso. Sem contar também o que os militares estão fazendo com o povo Yanomami. E o que eles vêm fazendo há décadas com o povo indígena, sabe? Tipo, a gente não... Cara, eu realmente não sei nem o que falar, cara. Eu não sei nem o que falar, porque eu não sei o que passa pela cabeça do Lula em pensar que conciliar, deixar pra lá, vai fazer com que os militares não peguem no pé dele, sabe? Tipo, não deem um golpe ou coisa do tipo, com que não aconteça um novo 8 de janeiro ou um novo 1º de abril de 64. Sabe? Uma nova ditadura. E não é assim que as coisas funcionam, gente. Não é parar de falar sobre o problema que o problema acaba. Não é assim que funciona, sabe? Então, a questão dos Yanomami já é comprovada que os militares estão sabotando a entrega de cesta básica para eles. Tem mais Yanomami morrendo por causa dessa política de não perseguição, entre aspas, aos militares, velho. Sabe? Nessa mesma entrevista, o Lula fala que em nenhum momento da história os militares foram tão investigados como agora, né? Não foram tão perseguidos, entre aspas, pela polícia como agora, pela Polícia Federal, né? E é verdade, mano. Em nenhum momento da história, o coronel foi investigado, mano. Foi convocado a dar depoimento, etc. Em nenhum momento. Inclusive, indiciados. Tem milico aí de alta patente sendo indiciado, velho. Sabe? Em nenhum momento da história isso aconteceu. Agora mesmo, tá? Por exemplo, quinta-feira ou foi sexta-feira, o Freire Gomes, o comandante, que era comandante do exército do período Bolsonaro, ele falou que o Bolsonaro realmente estava querendo dar um golpe. E falou que ia dar voz de prisão para ele. Quer dizer, quem falou que o Freire Gomes ia dar uma voz de prisão pro Bolsonaro foi o comandante da aeronáutica. Então, além disso, os próprios militares estão dando as bocas no dente, estão dando com a boca no dente, sabe? Estão botando a boca pro trombone e tá entregando mesmo. E nessa, dá pra você ver que os milicos, eles estão até o pescoço entalado nisso. E além do Lula não querer que a gente reviva a ditadura militar, para que a gente não se esqueça, e a gente não pode se esquecer. Então, além disso, o Lula também não tá... eu nem lembro o que eu ia falar, velho. Eu nem lembro o que eu tava falando. Puta que pariu. Então, é isso. Sabe, os militares estão aí entregando o Bolsonaro e esse é um dos melhores momentos, um momento tão bom quanto o 8 de janeiro para você realmente pautar uma reforma do exército, uma reforma das forças militares, das forças armadas, sabe? Eu creio que esse é um momento em que o partido fardado tá bastante enfraquecido. Então a gente tem como pautar isso, sabe? Tem como o Lula utilizar do seu tamanho e da sua força para começar a pautar uma reforma dos militares, das forças armadas. Isso é urgente. Também tem que parar com essa política de individualizar o problema no militar X, no militar Y. Não, é um problema estrutural, é um problema da instituição. Desde muito lá atrás, com Floriano Peixoto, se não me engano, né? Desde lá atrás, que os militares se acham como, sabe, portadores da verdade, portadores da democracia. Quando os civis
estão fora das linhas da qual eles julgam que é correta, fora do caminho que é correto para os militares vão lá, ó, golpe. Desde lá atrás, desde lá na Primeira República, ó, lá atrás, sabe? Tipo, a gente não pode deixar esse tipo de coisa acontecer. A gente tem que aproveitar do momento e começar a pautar a reforma das Forças Armadas. Então é isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado do novo formato do meu canal. Vai ser vídeos dessa maneira. Sempre que tiver alguma coisa pra gente falar, vai ser uns vídeos mais assim. Então espero que vocês tenham gostado. Um beijo no coração de vocês, tá? Compartilhe o vídeo, dá like, comenta aí qualquer coisa que vocês quiserem comentar. E um beijão e tchau, tchau.